Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos resumir tudo o que nós aprendemos até agora sobre engenharia de software. Para isso, a gente vai dar uma olhada aqui num esquema que eu fiz e no qual eu tentei colocar tudo o que nós vimos e desenhar a relação entre cada um dos tópicos que a gente aprendeu. Então vamos olhar aqui na tela esse esquema. Começando aqui da direita para a esquerda. A gente tem que o elemento principal aqui é o software, certo? Algumas vezes a gente usa software e sistema, que está aqui embaixo, como sinônimo. Mas a gente aprendeu que um sistema ele pode ser muito mais do que simplesmente um software. Às vezes o sistema ele engloba o software, mas todo o contexto de funcionamento daquele software. Bom, além disso, a gente viu que todo software ele existe para solucionar um problema. E para um software existir, ele precisa, obviamente, ser desenvolvido. Para que esse desenvolvimento aconteça, para que um software ele seja desenvolvido, ele precisa passar pelo que a gente chama de processo de software, que é o que está aqui embaixo. O processo de software nada mais é do que todo aquele conjunto de atividades que são necessárias para desenvolver ele. Então, por isso que eu tenho essa seta aqui, ela está me mostrando que o processo de software nada mais é do que um conjunto de atividades. E esse conjunto de atividades de desenvolvimento, essas atividades elas não podem ser desenvolvidas de qualquer jeito ou de um modo que seja caótico. A gente precisa conseguir, durante o desenvolvimento de software, monitorar o progresso dessas atividades, definir dependências entre essas atividades, definir quais são os recursos necessários para executar essas atividades, definir os custos de execução delas e assim por diante. Ou seja, nós precisamos que essas atividades elas sejam executadas de um modo muito bem organizado, que elas sejam muito bem organizadas e que elas sejam também muito bem definidas. O modo como essas atividades de desenvolvimento são executadas dentro de um processo de software é definido por um método. E nós temos vários métodos para desenvolvimento de software. Então eu tenho vários métodos. Métodos esses que organizam e executam e definem a execução dessas atividades de modos diferentes. Como existem vários métodos diferentes disponíveis para desenvolvimento de software, a gente precisa saber quando e onde aplicar cada um desses métodos. E para saber isso, nós temos as metodologias, que nada mais é do que o estudo dos métodos. Lembrando que a gente já discutiu que metodologia vem da palavra metodologia, ou seja, estudo dos métodos. Bom, toda atividade de desenvolvimento, quando ela é executada, ela produz um ou mais produtos de trabalho. Esses produtos de trabalho, eles podem ser modelos, eles podem ser requisitos funcionais ou não funcionais. Isso só para dar exemplo, porque esses produtos de trabalho pode ser qualquer outra documentação ou subproduto de uma atividade de desenvolvimento. Paralelamente a tudo isso, aqui embaixo, nós temos outras atividades, tarefas e recursos. Essas atividades e tarefas que estão aqui embaixo, elas nem sempre são diretamente derivadas do processo de software, das atividades estritamente de desenvolvimento de software. Por exemplo, eu posso ter atividades e tarefas estritamente gerenciais. E nós temos também a utilização de recursos que é feita em todas as atividades diretas ou indiretas ao processo de software. Cada atividade ela é executada por um participante do projeto de desenvolvimento e de acordo com o papel que esse participante exerce. Por exemplo, pode ser o analista, o gerente, o programador e assim por diante. E, obviamente, para executar cada uma dessas atividades, as diretas ou indiretamente relacionadas ao processo de software, cada participante ele faz uso da lógica, da modelagem e de habilidades de resolução de problema para entender melhor o problema que eles precisam resolver por meio daquele software que está sendo desenvolvido. Esse entendimento cada vez maior do problema nada mais é do que o processo de aquisição de conhecimento ao longo do processo de desenvolvimento.
Então, o que nós vimos aqui nesse esquema é que todos os tópicos que nós vimos nos vídeos anteriores, eles se relacionam e eles se encaixam de algum modo ao processo de desenvolvimento de software. O que nós vamos começar a ver nos próximos vídeos é a parte de modelagem utilizando a notação UML. E aí a gente vai começar a aprofundar cada vez mais em cada um desses tópicos. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum próximo conteúdo. Te vejo lá, até a próxima!